E a pergunta é: quem Sou eu. Quem sou eu? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo e ao longo desses meses estamos discutindo sobre isso. E aí tivemos algumas conclusões no reino espiritual, né? Mas antes, vamos ler, vou rapidamente recapitular e vamos entrar diante desse pensamento. E diz assim a palavra: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos esse texto, essa palavra, nós vamos tirar uma breve reflexão, um breve momento, sobre o que estamos aprendendo. O que nós estamos aprendendo? A discernir quem nós somos no reino espiritual, não é? Aquilo que precisamos ser para Deus no reino espiritual. E essa, a princípio, parece ser uma tarefa fácil, mas nós estamos percebendo que há sempre uma grande complexidade para entender tamanha pergunta, que ao mesmo tempo é simples, mas que a sua resposta não é tão simples assim. Principalmente no reino do Espírito, porque nós precisamos sermos identificados. Diga comigo, eu preciso ser identificado no reino dos céus. E por que eu preciso ser identificado no reino dos céus? Gente, sem identificação, nós vamos ter dificuldade de entrar no lugar que a gente está desejando entrar. Qual é o lugar que você gostaria de entrar quando estiver diante do teu Pai? Qual é o lugar que você quer morar? Aonde é? Onde é? No céu. Alguém queria ir para outro lugar aqui? Não, né? Não. Mas para entrar no céu, eu não sei se vai ser crachá. Você vai ter um crachá, né? Você vai ter uma placa. Mas uma coisa eu lhe garanto: você precisa ter uma coisa chamada identificação. Ou seja, Deus, quando olhar para você, Ele vai ter que fazer o quê? Essa é minha. Essa é minha. E Ele vai fazer isso porque Ele vai te identificar. Amém? Amém. Então, sem a identificação, ninguém verá o Senhor. Aí você está pensando, engraçado, acho que eu já li isso em algum lugar na Bíblia. Não, você não leu isso na Bíblia. Na Bíblia, na verdade, está escrito o seguinte: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Já estou falando logo, senão vai ter gente que não. Eu vi isso na Bíblia. Não está escrito o que eu acabei de dizer na Bíblia. Mas vou te fazer pensar. Se a Bíblia está me dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor, então santificação é uma forma de quê? De identificação. Amém? Concorda comigo, senhor Nelson? Amém. Então a santidade ou a santificação é uma forma de identificação. Porque Deus, ele vai levar para a glória aqueles que se identificam com esta glória. E para se identificar com esta glória, no mínimo, ele tem que viver em santificação, ou em santidade, ou viver o plano de santificação de Deus enquanto na terra ele esteve. Então, eu posso dizer, contextualizando, que sem identificação, ninguém verá o Senhor. Porque a minha maior identificação é as pessoas olharem para mim e dizer: ali vai um servo de Deus. É uma identificação. E essa identificação, ela existe porque as pessoas veem o que em mim, veem o que em você? Santidade ou santificação. É uma identidade, é uma identificação. É uma das prerrogativas para alcançarmos a excelência na glória, para entrarmos pelos portões celestiais, ou para o Senhor dizer: vinde, bendito do meu Pai, e possui essa terra por herança. Quanto a outros ele dirá: você, como é que é o seu nome mesmo? Ah, meu nome é fulano, tal. Olha, não sei quem é você não. Não
sei não. Como é que o senhor não sabe? Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno, aquele que eu amei profundamente na terra, aquele que eu servi durante anos na tua casa. Você tem certeza? Eu fico imaginando, né? Não sei se Deus vai ter esse papo, mas eu fico imaginando se Deus tivesse esse papo, né? Você tem certeza que você esteve na minha casa mesmo? Tenho. Foram anos te servindo. Olha, inclusive, quero fazer o senhor lembrar que de repente o senhor esqueceu, né? Vai que tem uns abusados, né? Tem uns que você, só Jesus. Gente, que se Deus der bola para alguns, no grande dia, vão ouvir cada absurdo, ainda bem que Deus não vai dar confiança. Mas, se desse, eu não duvido nada que vai aparecer algum. Bom, eu vou lembrar o senhor, já que de repente o senhor pode ter esquecido. Muita coisa na sua cabeça, né? Os engraçados, os abusados. É muita coisa, Deus, na sua cabeça. Eu entendo, não, Deus, fica tranquilo, que eu não vou ficar magoado. Eu vou dizer para o senhor quem eu fui. No ano de tal, o senhor lembra? Busca lá atrás. Um flashback. Quando eu entrei na igreja, eu preguei a palavra, 50 almas aceitaram o Senhor. É mesmo? Você pregou a palavra 50 almas. Sim, o senhor não lembra? E naquele dia que eu entrei naquela favela, entrei naquele lugar, pessoas endemoniadas, eu impus a mão e as pessoas foram libertas. Lembra aí, Deus? Como é que o senhor não está me conhecendo? Sou eu! Joãozinho! Mariazinha! Sou eu, Deus. Olha para mim direitinho. O senhor ainda não está me conhecendo? Eu não. Eu sou aquele que ofertei muito na sua casa. Lembra quantas igrejas eu construí? Ainda tem gente que ainda se duvidar, se puder ainda tacar isso na cara de Deus, né? O senhor lembra quantos dízimos poderosos eu dei? Oh, Senhor, quantas igrejas eu ajudei para que ela não fechasse as portas? É mesmo? O senhor está lembrando, eu sabia que o senhor ia esquecer. Sabia? Vontade de rir. Eu fico imaginando que se Deus desse confiança, ia ter uns cabras desses lá. E Deus vai olhar para ele e vai dizer, olha, muitos expulsaram demônios no meu nome. Muitos pregaram a palavra falando o meu nome. Muitos contribuíram falando no meu nome. Mas, sinceramente, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Jesus. Tem noção do que é ouvir um trem desse? Rapaz, se já é ruim alguém te bloquear no WhatsApp, se já é ruim alguém te excluir do Facebook, fulano me excluiu, não sou mais seu amigo no Facebook. Se já é ruim você ligar para uma pessoa, saber que ela está recebendo a ligação e ela não quer te atender, você já fica angustiado. Pensa nisso. É horrível. E estou falando isso de cadeira. Falando isso porque pastor de vez em quando vive uns trem desses. Né? Às vezes você viver ao longo do seu ministério só querendo realmente ajudar, abençoar. Né? E aí, deve ser um negócio muito ruim, né? Quando alguém vive isso. A gente fica angustiado, agoniado, quando alguém não nos atende. Agora, pensa comigo. Imagina Deus dizer para esse cabra, apartai-vos, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Não deve ter coisa pior do que isso, não. É uma sensação terrível. O problema é que ele vai ter essa sensação durante a eternidade, né? Porque quem ouvir essa voz, vai ouvir essa voz ecoar na eternidade. Eu acho que essa será a voz mais dolorida. Pior do que o ranger de dentes no inferno, ou no Hades,
ou no lugar de tormento, para quem queira falar, seja o lugar que for, mas essa voz dizendo que eu não te recebo, que eu não te quero perto de mim, que eu não me identifiquei no meu reino, você para mim é um estranho, né? É um estranho, não sei quem é você. Imagina essa voz da eternidade inteirinha dizendo para você: eu não te conheço, eu não te recebo, você não vai para a glória. Meu Deus do céu, é um tormento, porque provavelmente, na maioria, todos já ouviram falar de Deus. E esse tormento vai ser algo terrível. Porque qual é o maior tormento? Tem gente que se pergunta: o que será, ou que tipo de tormento vai haver no inferno? Será que as pessoas vão me cortar em pedacinhos? Será que as pessoas vão arrancar as minhas unhas? Será que o diabo vai me torturar, vai me botar no pau de arara? Se for só essa tortura, não é boa. Porque essa está no campo físico. O problema é que essa da eternidade será no campo espiritual. Para atingir o mais profundo da alma. E sabe qual é a parte pior que será atingida? É a consciência. É você saber que você tinha tudo para dar certo, mas preferiu dar errado. Você tinha tudo para funcionar, mas preferiu não funcionar. E você vai lembrar disso. Você vai lembrar dessa verdade. Você vai ter noção disso. E Deus vai fazer isso acontecer. Isso é triste demais. Então o maior tormento do ser humano na eternidade é saber como o rico, veja só como isso é sério, como o rico lembrou disso quando ele foi para o lugar de tormento, quando ele foi para o Seol. Tinham dois cabras. Um era um mendigo chamado Lázaro, que não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, é um outro Lázaro. E tinha um rico. O rico gozou de tudo na terra, mas quando morreu, os dois morreram. E o outro não provou de nada. Pensa num cabra lascado. É esse tal Lázaro. Mas se arrebentou todo na terra. Então diga assim: posso me arrebentar na terra. Posso me arrebentar na terra. Mas quando eu chegar diante de Deus, Quando chegar diante de Deus, vai ser só vitória. vai ser só vitória. Porque aqui, no máximo, você vai sofrer, sabe quantos anos na terra? No máximo, hoje. Se viver 100 anos, é só 100 anos. É só 100 anos de sofrimento, amém? Dá para dar um glória? Glória a Deus. Que isso, mas isso tudo é só. Compara os 100 anos e uma eternidade. Qual é o pior? Eternidade não tem tempo. Eternidade não tem tempo. Então aquele homem morre, mas vai para o seio de Abraão. Que é tido na Bíblia como um lugar de descanso, de glória, de manifestação. Mas o rico vai para o Seol, lugar de tormento, que pode ser considerado, no campo teológico, muito próximo do inferno. Cabe ressaltar que o inferno ainda não foi inaugurado, tá, gente? O inferno ainda não foi inaugurado. O inferno, ele será inaugurado para os demônios, para Satanás e os seus demônios. Isso só vai acontecer nos finais dos tempos. Tá? O inferno ainda será inaugurado. Mas, como nós conhecemos esta palavra, entendemos, irmão, o inferno e para o céu, o lugar de tormento, é a mesma coisa. O troço vai ser ruim demais. O negócio é ir para o céu, amém? Amém. O negócio é abraçar o pai lá. O negócio é ter intimidade com o homem lá em cima, amém? O que não for isso, para mim não presta, né? O que não for desse jeito, não serve. Agora, olha o que o rico fala. O rico diz o seguinte: olha, avisa a minha família que o negócio aqui é ruim. Olha, avisa os meus irmãos que o negócio aqui no Seol é prova, é luta. Porque aqui eu tenho vontade de ter uma gota de água na língua para me refrescar. E não rola.
Não tem. O negócio aqui é chapa quente. Eu achava que o negócio era quente aí na terra. Mas estou vendo que depois que morre é que eu vou ver o que é quente ou o que é um céu. Ele achava de repente que o dinheiro dele era o céu, né? Ele viu o que era, o que era o verdadeiro inferno. Ele disse, avisa lá minha família. Não deixa eles vir para cá não. Está entendendo a sua importância de você avisar os seus antes? Acreditar antes, pregar antes, ministrar antes, para que depois eles não digam, ninguém me falou de Jesus. E essa culpa também deve ser um negócio meio terrível, né? Eu não sei nem como Deus vai lidar com isso, tá? Não quero nem entrar nesse mérito, porque a Bíblia é clara, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o e fazei. Nós estamos debaixo dessa visão, principalmente no contexto dessa palavra que estamos pregando há meses. Então é uma ordem. Nós temos uma missão. Se o cabra quer ou não quer, o problema é dele. Mas a minha missão é falar. Doa quem doer, custe o que custar. A minha missão é declarar isso de alguma forma. É mostrar isso. Através da minha vida, através da minha atitude, através dos meus cânticos, da minha história. É dizer que Jesus está nela. E ele vai ter que ver Jesus. Ele pode até não ouvir Jesus com uma pregação, mas ele vai ver a tua vida com uma maior pregação da imagem e da responsabilidade de Jesus. Amém? É isso que Jesus está tentando nos ensinar aqui nessa ministração. É isso que Deus está tentando alertar a nossa alma. Porque o rico entra em desespero e não tem jeito. E o que eu estou tentando dizer? Ele lembrou ou não lembrou da história dele? Ele não lembrou ou não lembrou que tinha família? Lembrou ou não lembrou que ele estava num lugar muito ruim e que não queria que ninguém fosse para lá? Então o maior tormento não é o diabo espetando com garfo, não. Ai, será que o capeta vai ficar me espetando a noite inteira? Ele não vai nem precisar fazer isso. A tua consciência, no lugar de tormento, será o pior tormento da sua história. Porque a gente, quando dorme, ou pensa em dormir, quando tem um negócio que nos incomoda na cabeça, a gente não consegue nem dormir. Aquilo perturba, aquilo fica assim, recorrendo. Ai, eu quero dormir, Senhor Jesus tem poder, e olha, dobra o joelho, deita, senta, chora, se estende no chão, você faz de tudo. Mas o troço, quando é ruim, você faz de tudo. Parece que aquilo não sai da tua cabeça. A mulher, então, tem uma facilidade danada de viver isso, né? Homem, às vezes, está com um problema, vai atacando e dorme. Salve algumas exceções, mas tem problema na vida de um homem, aquele problema. Mulher quase tudo, mas tem algumas coisas na vida de um homem que quando é aquele problema ali, ele não consegue dormir. Aquilo tira o sono dele. Aquilo tira a paz dele. Aquilo faz ele... Então, o que é isso? A consciência. A consciência está ali, ó, martelando, batendo. Agora você imagina no inferno. Ou no lugar de tormento. Ou no céu. Porque aquele homem, ele tinha consciência. Aí quem sabe, aproveitando o ensejo, você possa se perguntar, e no céu? Nós vamos lembrar? Não. Eu vou te explicar por quê. Glória! E eu vou te explicar por quê que não. Porque o céu é lugar onde não vai ter o quê? Pranto e ranger. Amém? Amém. Se na glória não vai ter lágrimas, nem pranto e nem ranger de dentes, então nós temos que parar para pensar. Você é mãe de 10 filhos, pai de 10 filhos, uma família que você sempre amou na terra, independente de como eles eram, mas era uma família linda, né? Podia ter um biriteiro no meio, um drogado, um cachaceiro, um zoador, um perturbado, mas era a tua família, e você amava cada um deles.
Só que você viveu a sua vida pautada em Deus. Cuidou das coisas de Deus, amou a Deus, viveu com Deus, pregou, fez tudo que você tinha que fazer como servo de Deus. Então pense comigo. Você acha que Deus vai ser mau no céu com você? Você acha que Deus vai ser ruim com você no céu? Porque tudo que ele tinha que falar para você, ele falou aqui na terra. Para ver se você entrava no prumo, não é não? Você entrou e ele disse o que para você? Vinde, bendito do meu Pai, e possuí essa terra por herança. Ele te deu livre acesso, porque em você tinha uma identificação. Porque você viveu em santificação. E a santificação foi a maior identidade que Deus te deu para você alcançar e passar pelos portões celestiais. Só que só você foi salvo da sua família. Só você conseguiu alcançar essa benevolência. Agora você imagina no céu, você lembrando dos 10 filhos que foi para o inferno. Você imagina lembrando do marido que foi para o inferno, da esposa que foi para o inferno, dos amigos que foram para o inferno. Você acha que isso vai te dar paz? Então no céu, você não vai lembrar de nada que você viveu na terra de forma carnal. Esse, infelizmente, só vai servir para aqueles que forem para o inferno. Porque se a Bíblia diz que no céu não é lugar nem de tristeza, e nem de ranger de dentes, e nem de lágrimas, se eu lembrar de quantos filhos eu tinha, e nenhum deles foi para o céu, e eu não encontrarei eles lá, irmão, eu vou ser um ser infeliz no céu. Porque por mais que eu esteja feliz, que pai vai ficar feliz no céu de saber que seu filho foi para o inferno? Então a primeira coisa que Deus vai tirar é a sua consciência familiar. Isso é a visão daquilo que eu entendo da palavra. Porque eu me nego a acreditar. Se tiver alguém que fale algo diferente, me prove. Porque se Deus está me salvando, e eu for para o céu, é para eu viver debaixo da glória. Debaixo da manifestação. Como que eu vou viver no céu, sabendo que eu vi a minha família inteira não ir para o céu? Eu não vou descansar. Então o céu vai ser, se Deus permitir isso, então céu e inferno vai ser tudo a mesma coisa, praticamente. Está dando para entender? Então, o que você está fazendo aqui é se guardando para a eternidade. Faça o que você puder agora. Ministre do jeito que você puder agora. Porque você só vai ter 100 anos para fazer isso. Amém? Mais tardar 110 anos é o que você vai ter nessa terra. Porque dificilmente alguém vai passar dessa idade. E se passar, irmão, já deve estar com Alzheimer, já deve estar com mal de Parkinson, já está partindo, já não tem mais vigor físico, já praticamente é um ser estagnado no campo humano de viver. Então você não tem muito tempo para fazer isso. Diga, eu só tenho até 100 anos. Só tem até 100 anos. Então você ainda tem tempo de fazer tudo pela sua casa, tudo pela sua família, tudo pela sua história. Ainda dá tempo, viu, Fabiano? Ainda dá tempo. Ah, meu Deus, não vai dar mais tempo. Vai, você tem 100 anos. Você já deve estar com seus 23, mais ou menos? Ô, glória. Amém? Então ainda tem mais uns 100 anos para você ainda. Amém? Para você fazer tudo aquilo que você quer que aconteça na sua família, na sua casa, na sua história. A gente não pode perder essa essência. Porque no céu, nós podemos até, quem sabe, aí é uma visão minha, não é a Bíblia que me diz, sou eu que estou dizendo, podemos até olhar para algumas pessoas no céu e lembrar assim, ih, rapaz, eu acho que eu te conheço, cara. Mas você só vai lembrar dele porque ele está lá também. Acho que a gente já deu os glórias junto. Acho que a gente já... Pode ser que eu não saiba que ele é o Osmar. Que ele foi um grande obreiro na igreja que um dia
Mas quem sabe a gente vai lembrar que teve uma comunhão em Deus. Né? Vai lembrar, quem sabe, que tivemos uma motivação. Mas não creio que teremos laços profundos, laços de amizade ou de parentesco. Pode ser, mas também se lembrar também, o importante é que eu e você vamos nos encontrar na glória. Amém? Todo mundo lá vai viver a mesma coisa, está debaixo da excelência do Senhor. Por isso que o Senhor está nos ensinando, né, ou tentando nos fazer viver essa essência. E qual é a essência? A essência que Ele quer nos transformar. A identificação que nós temos que ter. E aí nós aprendemos que na palavra, na Bíblia, Deus não tem compromisso ou comprometimento com algumas classes de pessoas que estão dentro da igreja. Nós aprendemos, né, que Deus não tem compromisso com crente, que Deus não tem compromisso com o evangelho, que Deus não tem compromisso com gospel, que Deus não tem compromisso com protestante, que Deus não tem compromisso com a multidão, que Deus não tem compromisso com aqueles servos que na verdade mais são escravos das coisas do que de Deus. É nesse sentido, né? Não é um servo amante de Deus, mas é aquele servo que a igreja se tornou algo para ele. Ou seja, ele é escravo das coisas e não de Deus, né? E nem tampouco, muitos até acreditam, né? Mas há controvérsias, porque Deus também não tem compromisso com aqueles que se dizem ser cristãos. Porque tem um monte de gente que se diz cristão e matou em nome de Deus. Matou em nome de fulano de tal. E fulano, ou numa época, ou numa era, ou numa determinada visão, estou matando em nome de Deus. Alguns cristãos que vivem a palavra pela metade. Porque Deus abomina algumas coisas. E alguns se dizem cristãos, mas ainda assim vivem uma vida fora da realidade, da própria palavra, que ele mesmo tem. Porque Deus abomina muitas coisas. E uma delas é a idolatria. Né? É a forma como o ser humano lida com aquilo que não é Deus. E vai ter muitos dentro de igrejas que nós dizemos ser evangélicas, que também são idólatras. Isso não está a uma religião, não. Tem muitos que estão dentro da igreja que são idólatras. Porque a salvação dela está pautada no pastor, ou no líder, ou nas campanhas que ele fez, e que ele pegou a vassoura ungida, pegou o tapete ungido, e pegou a toalhinha ungida, e pegou o cofrinho ungido, e pegou o tijolinho. E também é uma idolatria. E você trabalhar com a fé é uma coisa. Agora você pegar a sua fé e colocar a sua fé no tijolo, na vassourinha, na toalhinha, é na fronha, é no tapete, sei lá, no que inventa. Não estou dizendo que sou contra trabalhar a fé. Só que a gente tem que entender que aquilo é apenas uma lembrança. Tudo que nós viemos trabalhar aqui é uma lembrança daquela campanha. Olha, a lembrança daquela campanha. Eu guardei isso aqui. Isso aqui foi a marca daquela campanha. Mas não é aquilo que trouxe a tua vitória. O que trouxe a tua vitória foi a fé que você está exercendo aqui dentro. Foi a tua vida com Deus. Foi a sua visão com Deus. Então tem muito crente evangélico que é idólatra também. Isso diz ser cristão. Então até os cristãos, a gente tem eu vejo Deus não ter compromisso com essas pessoas. Agora Deus só tem compromisso com outras classes. Posso citar 3 aqui que a gente tem falado sobre elas. Deus tem comprometimento com quem? Com os filhos. Filhinhos, não pequeis, ele chama de filhos. Ele quer nos chamar de filhos. Esse é o tipo de pessoa dentro da igreja que Deus tem compromisso com ele, com os filhos. Aqueles que ele adotou para si.
e aqueles que ele fez filhos. E não somente os filhos, mas também os amigos. Porque ele diz o quê? Já não mais vos chamo de servos, mas de amigos. Então, ele quer ver amigos verdadeiros. Né? Porque tem muito filho que não é amigo. Né? Então não basta ser filho, tem que ser também amigo. E a excelência dessa formatação, que é a essência dessa palavra que nós estamos pregando há meses, é o quê? Discípulos. Porque quando ele manda os 12 ir por todo mundo, ir de fazer crente, ir de fazer evangelho, ir de fazer gospel, ir de fazer protestante, não, ir de fazer discípulos. Então, Deus, na minha visão bíblica, existem no mínimo essas 3 pessoas que ele tem comprometimento. A gente pode até colocar aí o adorador, porque ele está à busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Podemos botar esta quarta pessoa dentro do contexto que eu estou falando, mas ele precisa encontrar esse tipo de pessoa dentro da igreja. E nem sempre ele encontra. E aí é que está o problema. Aí é que mora, infelizmente, o tormento de muitos quando se encontrarem com ele. Que vão achar que eram crentes, evangélicos, gospel, cantava, fazia shows, muitos shows. Ganhavam multidões para Jesus. Uau. Quem é você? Quem morreu pelos pecados daquela multidão foi você não. Foi o meu filho. Você não tem participação nenhuma nisso. Se eles vieram à frente, é porque o Espírito Santo que eu deixei na terra convenceu a eles dos pecados. Eu quis te usar para ver se você entendia. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Não é isso que a Bíblia diz? Então não adianta ganhar uma multidão se você vai para o inferno. Então, de repente, é melhor ganhar 3, 4 e ir para o céu todo mundo, do que entrar nessa de querer ganhar a multidão vai e você fica. Que graça teve? Nenhuma. Porque a glória de Deus tem que ser manifestada por completo, e não pela metade. Então, quando nós olhamos para isso, Efésios, o apóstolo Paulo, é o mesmo que diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? E aí ele diz o quê? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É isso que a gente está fazendo aqui. Ó, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Olha o filho aí, ó. Você vai ver que na Bíblia você vai rodar ou você vai encontrar filho, amigo, né? Ou você vai encontrar o adorador, ou você vai encontrar discípulo. Porque até a palavra servo, quando Jesus fala, ele acaba dando uma outra visão para essa palavra servo. Porque diz a Bíblia, que nós já aprendemos, que servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas um amigo sabe. Porque tem gente que está preso às coisas, e eu tenho que estar preso a Deus. Quando eu olho para isso, eu tenho que saber quem eu vou realmente seguir. Porque uma coisa é seguir, a outra é